Advertência: o vídeo que você vai assistir agora faz parte de uma tese e de um ensaio. Quase nada do que será dito tem a assinatura oficial da ciência astronômica. Por isso, tratando-se de ideias novas e propositivas, você poderia enquadrar este vídeo no campo da ficção científica. Sabemos que a Terra e o Sol ocupam a mesma dimensão do tempo, que chamamos presente. Segundo Stephen Hawking, a Terra entraria no cone de luz futuro do Sol depois de 8 minutos. Se o Sol se apagasse agora, só saberíamos disso após esse intervalo de tempo. Como a Terra estaria viajando no espaço, por fora desse cone de luz, e portanto, na direção do nosso futuro trágico, esse cone não existiria na prática. Pelo menos, até que a Terra fosse atingida pela escuridão. Isso sugere que dentro do cone de luz futuro, o tempo teria uma natureza negativa, ou ele resultaria de uma curvatura negativa do espaço. A formação dessa curvatura estaria retendo o tempo no nosso futuro, ou até que o evento da morte da estrela se manifestasse na Terra. Se compararmos o comportamento do espaço com o de uma mola, conduta normalmente adotada pelos físicos, quando essa mola se esticasse, a força apontaria no sentido contrário ao do seu esticamento. Como se nota, no caso do Sol, esse esticamento seria capaz de reter o tempo, durante a formação da curvatura do espaço. Assim, apesar de o espaço se curvar na nossa realidade física, sem a medida direta do tempo ele continuaria virtualmente plano. O motivo é que o espaço dependeria de um mensageiro para comunicar o evento da sua curvatura, que, no caso, tratar-se-ia da luz do Sol. Esse mensageiro é que apresenta um comportamento semelhante ao de uma mola, pois a luz executaria um movimento harmônico simples, com essas características elásticas. Como, no futuro, não se poderia separar o comportamento do espaço do seu próprio mensageiro, os dois se fundem em uma coisa só. Se você quiser falar sobre o espaço, vai ter que falar sobre a luz. Se o espaço pudesse falar por ele mesmo, não precisaríamos esperar por 8 minutos para saber da morte do Sol. A retenção do tempo sugere acontecer no nosso futuro, porque a luz também ficaria transitoriamente retida naquele sentido da seta do tempo. Em tese, essa retenção resultaria do processo de empacotamento da luz, ou da sua quantização. É que o processo, que resultará na formação dos fótons de luz emitidos pela nossa estrela, não demanda tempo. Sem o seu prévio empacotamento, a luz não poderia ser capturada pelos nossos sentidos limitados. Analisando-se o gráfico do cone de luz futuro do Sol, percebe-se que, devido à retenção do tempo de 8 minutos, a seta do tempo parece se inverter na posição do observador. Ela deixaria de apontar para o futuro, e passaria a apontar para o passado do observador. O virtual deslocamento do marco zero do tempo para a posição do observador relativiza o tempo. Assim, para o ponto de vista do Sol, a Terra estaria sendo avistada com a aparência que tinha no passado. Para a Terra, o Sol é que estaria no passado, quando pudesse ser avistado. A dependência do espaço, em relação ao seu mensageiro, nos diz que mesmo que o espaço se curvasse no futuro, ele se apresentaria, pela luz, como se fosse plano, devido à temporalidade do processo de formação do fóton. Esse não seria um problema do espaço, e sim da nossa percepção sensorial. Devido à retenção do tempo necessário para o aparente deslocamento da luz dentro do cone do Sol, o marco zero desse tempo se deslocaria para a posição do observador, na Terra. Assim, pode-se pensar que a luz teria sido nivelada nos seus extremos de máxima e de mínima energia, durante a formação da curvatura do espaço. Seria o caso, por exemplo, do ultravioleta e do infravermelho. Como a contagem do tempo se iniciaria junto ao observador, e não junto à estrela, os dois extremos energéticos partiriam do mesmo momento do tempo.
Neste caso, fazer uso das cores do espectro de Maxwell para avaliar a posição dos astros e o tempo que nos separa deles é o mesmo que ignorar a curvatura do espaço que os abriga e a incerteza da sua posição ou da sua velocidade. Esse problema se torna insuperável, pois não temos à disposição outra ferramenta que não seja a radiação cósmica de fundo. Essa radiação somente poderia ser rastreada na direção do passado, não na do futuro. O hipotético nivelamento do espectro, pela retenção do tempo no nosso futuro, conduz-nos para um movimento circular e uniforme, pois a luz nos diz que o cone de luz futuro do Sol seria reto. Se você achatasse um cone reto sobre a sua base, restaria um círculo perfeito. Isso aconteceria com o cone de luz futuro do Sol se você retirasse o tempo, pois, sem ele, as ondas não poderiam se superpor umas às outras. Para os físicos, o Sol atuaria como um centro pontiforme, emissor de ondas circulares de luz, com a estrela se colocando no centro do círculo. Essas ondas circulares seriam semelhantes àquelas que seriam geradas quando se jogasse uma pedra no lago. Quando se acrescenta o tempo no passado, elas se superpõem umas às outras, formando um cone tridimensional. Esse cone seria virtual, porque não poderia ser descrito de forma direta. Ele resultaria da superposição das ondas ao longo da passagem do tempo. Isso cria uma dificuldade insuperável para se caracterizar, diretamente, tanto o movimento circular, quanto o elíptico. Pelo modelo das ondas circulares de luz, emitidas pelo Sol, o planeta seria alcançado pela luz quando ela já estivesse polarizada. Isso é sugerido pelo fato de que não se poderia separar o ultravioleta do infravermelho a partir de ondas circulares, já que todas elas partiriam do Sol com a mesma velocidade de 300 mil km por segundo. Como a órbita circular representaria um estado de repouso das ondas, um planeta que executasse uma órbita desse tipo não poderia mostrar os seus movimentos de aproximação e de afastamento. Isto é, caso utilizássemos o Doppler da luz, e o seu desvio para o azul ou para o vermelho, para avaliar a posição de Júpiter, não haveria periélio ou afélio, respectivamente. Isso, realmente, está de acordo com o que se observa na prática, pois, para quem olha da Terra, o Sol parece se movimentar sobre a eclíptica em movimento circular e uniforme. O movimento aparente da estrela no céu, durante o dia, seria um reflexo da órbita do próprio planeta, sendo repassado para a estrela pelo observador. Isso nos dá a impressão de que estamos sobre o centro do universo, pois todas as estrelas parecem se mover, no céu noturno, em movimento circular e uniforme.